Então, vamos lá. Como eu estava falando, hoje eu vou fazer com vocês só a correção da prova, tá? Da AV1. A prova, ela já foi corrigida, eu já estou com as notas de vocês. Logo em seguida, terminando aqui a correção da prova, eu lanço as notas, tá? As notas de vocês, que as notas têm que ser lançadas até hoje, tá? Hoje é o último dia que nós temos, nós professores temos para lançar as notas. Então, terminando aqui a correção, eu já em seguida lanço as notas de vocês. Vou fazer essa correção com vocês para que vocês acompanhem aí, já que não tem a entrega física, né, de prova, vocês acompanhem aí se está tudo ok, porque aí logo em seguida eu já vou lançar as notas e aí se vocês virem alguma divergência, vocês me digam, tá? Mas aí a gente faz a correção agora, eu lanço as notas e qualquer coisa a gente vê depois, a gente se fala depois, tá? Então vamos lá, abram a prova de vocês, cada qual a sua, para que a gente possa para que vocês possam acompanhar aí a correção e confirmar se está tudo ok, tudo certinho. Vou abrir aqui a prova, só um instantinho. Prova V1, Teoria da Contabilidade. Então, vamos lá. Posso começar? Então, vamos nós, né? Já são 7h10. Vamos lá. Como diz a Maria Clara, sextou, é capaz de não entrar mais ninguém. Então, vamos começar para a gente não se estender muito, tá? Porque eu vou lançar ainda as notas de vocês. Então, vamos nós. Primeira questão, responda as questões a seguir. Essa primeira questão, ela vale 2 pontos, tá? E ela tem 4 itens, sendo assim, cada item desse vale meio ponto, tá? Então, item 1.1. Quais foram os principais aspectos que favoreceram o crescimento da contabilidade norte-americana no século XX? Né? Nós vimos na evolução histórica da contabilidade, na evolução histórica da contabilidade, quando nós estudamos, nós vimos desde os primórdios, né, desde a época do homem que contava as suas ovelhas, e assim, mesmo sem escrita, sem número, sem moeda, ele já fazia o inventário, né, já fazia o seu inventário, contando as suas ovelhas, separando pedrinhas para contar o seu inventário, para fazer o seu inventário. Nós vimos essa evolução histórica desde essa época, desde os primórdios até as escolas, né? E aí nós estudamos mais especificamente a escola europeia e a escola norte-americana. E aí eu perguntei para vocês quais foram os principais aspectos que favoreceram o crescimento da contabilidade norte-americana no século XX. Os norte-americanos, diferentemente dos outros países, desde o princípio, eles tiveram grande preocupação com o usuário da informação contábil, né? E todas as ações que eram tomadas pelos norte-americanos eram pautadas nas perspectivas de tornar as informações da contabilidade efetivamente úteis para a tomada de decisão. Então, ela, ela, essa contabilidade, a grande preocupação dela, né, essa contabilidade, né, essa escola, né, a escola norte-americana, a contabilidade norte-americana, a grande preocupação dela era com o usuário da informação contábil, né, e a grande preocupação, né, além do usuário da informação contábil, a todas as suas ações eram baseadas na intenção de tornar as informações da contabilidade efetivamente úteis para a tomada de decisões, diferentemente da escola europeia, como a gente viu, né, que ela estava muito preocupada em teorias, né, ela estava preocupada em
em dizer que a contabilidade em provar que a contabilidade é uma ciência, não é? E não havia essa preocupação com o usuário da informação contábil. Além disso, a escola norte-americana, eles sempre procuravam criar metodologias, né, metodologias essas que permitissem uma clara visão dos relatórios contábeis e dos lançamentos que lhe deram origem, a fim de facilitar o entendimento dos conceitos e teorias contábeis, né? E, além disso, no decorrer do século XX, ocorreram várias cisões, fusões e mudanças nas estruturas das entidades contábeis nesse período, né? Aconteceram várias cisões. E os profissionais norte-americanos sempre procuraram a praticidade na hora de decidir questões que afligiam o mercado. Afligiam o mercado, os contadores e os demais usuários da contabilidade na época. Então, todos esses aspectos, né? Todos esses aspectos, eles fizeram com que a contabilidade norte-americana crescesse no século XX, né? Houve também a questão da auditoria, né? A auditoria, que embora ela tivesse nascido em berços ingleses, né? Tivesse nascido na Europa, ela ganhou destaque na contabilidade norte-americana, né, que eles deram esse destaque à auditoria, coisas que não eram feitas, devida importância, né, não era dada lá na escola europeia, né, mas especificamente na escola italiana, que eles embora tivesse nascido na Inglaterra, né, na escola europeia, mas não era dada essa devida importância à auditoria, tá? Então, diversos aspectos favoreceram o crescimento da contabilidade norte-americana no século XX. 1.2. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem me interromper. Perguntem. 1.2. Quais foram as questões sociais e os eventos econômicos, da Idade Média que ajudaram a impulsionar a contabilidade naquele momento? Então, questões sociais e eventos econômicos, né? As questões. O que marcou, basicamente, o fim da Idade Média foi o Renascimento, tá? Esse é uma parte da história, o Renascimento que marcou o fim da Idade Média. E aí, esse movimento do Renascimento, ele iniciou-se na Itália e difundiu-se por toda a Europa. E esse renascimento, ele representou uma transformação cultural que afetou a filosofia, as artes, as ciências, fazendo parte de uma ampla gama de transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas, tá? Então, a gente pode citar aí como um dos fatores, né, das questões sociais, o Renascimento, tá? E foi nesse período que ocorreu a expansão do comércio e o surgimento das organizações empresariais. Então, houve a expansão do comércio, o surgimento das organizações empresariais, e essas organizações empresariais estavam mais estruturadas, né? Foi também nesse contexto que a contabilidade assumiu seu caráter científico, e ela se desenvolveu de forma mais ordenada, né? Porque antes a gente viu que lá desde o princípio já existia a contabilidade, mas foi nesse período, né, do Renascimento, né, que um período que aconteceu, que marcou basicamente o fim da Idade Média, né, e o início da Idade Moderna, e foi nesse período que ocorreu a expansão do comércio e o surgimento das organizações empresariais mais estruturadas, né? E, além disso, a contabilidade, ela assumiu um caráter científico e desenvolveu-se de forma, né, desenvolvendo-se de forma mais ordenada e em grande proporção. Iniciou-se também, nesse período, um maior estudo sistemático e organizado da contabilidade, originando a formulação de teses, conceitos e teoria, tá? Então,
Esses foram as principais questões sociais, né, além do, do Renascimento, né, nesse período foi que a contabilidade ela se desenvolveu, né, esse período ajudou a impulsionar a contabilidade nesse período, né, na Idade Média, né. O item 1.3, né, o item 1.3 a gente discutiu aqui, né, foi até a questão de uma das atividades, né, foi falado em uma das atividades, e pergunta-se de que maneira a estrutura econômica de um país, assim como seu estágio de desenvolvimento, podem afetar a contabilidade de um país, né? Aí foi o que a gente falou, né? A questão das transações comerciais no mundo globalizado ocorreram, né? Em um volume e quantidade muito maiores, numa rapidez sem igual e por meios e formas bastante diversificadas. Tem também a questão da bolsa de valores, a, as empresas, ela tem um escopo e um raio de ação muito maior e mais abrangente do que em qualquer época da história, né? E assim vai acontecer continuamente, né? Então, tudo isso afeta a estrutura econômica de um país e pode afetar também a contabilidade desse país. Item 1.4. Qual o objetivo principal do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele foi criado por uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, onde essa resolução é a resolução número 1055 de 2005, e esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza. Com que objetivo? Para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e a uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Porque viu-se a necessidade de se criar o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, justamente porque estava se falando muito da convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Queria-se, desde essa época, aliás, acredito que muito antes de 2005, transformar a contabilidade em uma contabilidade única, uma contabilidade universal, onde o investidor europeu, americano, que viesse a investir no Brasil, ele pudesse entender a contabilidade pelo fato de que as nossas normas brasileiras estavam, se não iguais, mas quase 100% iguais às normas internacionais, né, aos padrões internacionais. Então, o grande objetivo da criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis era essa centralização e uniformização no processo de produção das normas brasileiras, né, levando sempre em consideração a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, ou seja, a transformação da contabilidade numa contabilidade única, uma contabilidade universal, onde todos pudessem interpretar, né, pudessem investir em entidades brasileiras e pudessem entender e interpretar as informações contábeis emitidas aqui no Brasil, tá? Então, foi esse o grande objetivo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Segunda questão. Nas questões que se seguem, marque a opção correta. Essa segunda questão, ela vale 4 pontos, tá? E cada uma delas, como tem 8 itens, cada um desses itens vale meio ponto. 2.1. Levando em consideração o surgimento e o desenvolvimento das correntes de pensamento no campo contábil no século XX, o desenvolvimento contábil acompanhou o desenvolvimento econômico e ocorreu a queda da escola europeia, mais especificamente a italiana, e a ascensão da escola norte-americana. Um dos motivos para a queda da escola europeia, especificamente a italiana, foi o fato dessa corrente de pensamento dar pouca importância à auditoria, né? Como foi falado lá na primeira questão, né? A escola norte-americana, ela dava muito embora
a auditoria ela tenha nascido na Inglaterra, né, mas a escola europeia, ela não dava importância à auditoria, ela dava pouca importância à auditoria, né, então foi um dos motivos para a queda da escola italiana, né, foi o item A, dar pouca importância à auditoria. 2.2. A história da contabilidade está intimamente ligada às diversas teorias que embasaram aos pressupostos e métodos científicos adotados nessa área. Duas abordagens teóricas muito difundidas na contabilidade são as oriundas da escola de pensamento norte-americana e da escola de pensamento italiana, que formaram o arcabouço fundamental dessa ciência. Acerca das referidas escolas de pensamento contábil, assinale a opção correta. A opção correta desse item é a C de casa. A escola norte-americana enfatiza a abordagem informacional da contabilidade, ao passo que a escola italiana apresenta como ideia central o mecanismo das contas, focalizando seu funcionamento e subordinando-se aos métodos de escrituração. Então, não, como a gente também comentou lá na primeira questão, né? A escola norte-americana, a grande preocupação da escola norte-americana era o usuário da informação contábil, né? Era a abordagem informacional da contabilidade. Enquanto que na escola europeia, mais especificamente a italiana, a preocupação era com o mecanismo das contas, né? A ideia central era o mecanismo das contas e era uma contabilidade, eles estavam muito preocupados em provar que a contabilidade era uma ciência, tinha muita teoria e pouca prática, né? Então, a resposta correta é C de casa. 2.3. Luca Pacioli publicou em Veneza a Suma de Aritmética, Geometria, dananana, em 1494. Texto no qual se distingue para a história da contabilidade o Tractatus de Comput... Não, gente, sei pronunciar isso, não. Talvez a primeira exposição sistemática e completa do método das partidas dobradas. Em relação ao método das partidas dobradas, assinale a afirmativa incorreta. A afirmativa incorreta aí é o item C de casa. Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o método das partidas simples universalmente aceito devido a seu princípio de que o total de débitos tem que ser diferente do total de créditos. Questão dada essa aí, né? Dada. C de casa. 2.4. A história tem mostrado que, conforme ocorre desenvolvimento econômico, a contabilidade se torna cada vez mais importante. Em relação às escolas ou doutrinas na história da contabilidade e sua evolução, observa-se que estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. A primeira literatura contábil relevante elaborada pelo Frei Luca Pacioli em 1494 consolida o método das partidas dobradas, correto. A contabilidade é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial, correto. E o item 4, no início do século XX, houve uma queda da escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. Então, resposta correta, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 2.5. Restrições aos princípios, conhecidas também como convenções ou qualificações, representam complemento dos postulados e princípios, no sentido de delimitar-lhes conceitos, atribuições e direções para sedimentar toda a experiência e o bom senso da profissão no trato de problemas contábeis. A qualidade da informação contábil, que faz com que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, sendo necessário que essas transações e esses eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal, é denominada primazia da essência sobre a forma, né? A primazia da essência sobre a forma. A essência, ela se sobrepõe à forma legal, por exemplo, né? Ou seja, a sua substância e realidade econômica se sobrepõem à sua forma legal. Então, a resposta correta, D de dado, primazia da essência sobre a forma. 2.6. De acordo
com a estrutura conceitual para elaboração e divulgação da informação contábil, as características qualitativas da informação, incluída nos relatórios contábeis de propósito geral, são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Assinale a alternativa correta em relação a uma das características qualitativas da informação. A alternativa correta é B de bola, onde a tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas, e responsabilização e tomada de decisão. Né? A informação ela precisa ser tempestiva, né? Ela tem que estar disponível no momento em que o usuário necessitar dessa informação para tomar decisão. Né? Então, ela tem que está disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fim de prestação de contas e responsabilização e também tomada de decisão. 2.6, resposta correta, B de bola. 2.7. As características qualitativas da informação contábil financeira útil traduzem os tipos de informações requeridas e consideradas mais úteis pelos usuários, investidores, credores por empréstimos, governo, entre outros, existentes ou em potencial para a tomada de decisões acerca da entidade analisada. Nesse contexto, para ser útil, a informação contábil financeira necessita ser relevante e representar fidedignamente o que se propõe a representar. E a utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. De acordo com essa breve contextualização, analise as afirmativas referentes às características qualitativas da informação contábil útil, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Nesse sentido, a sequência está correta em item C de casa, tá? Verdadeiro, falso, falso, tá? A sequência correta aí é verdadeiro, falso, item C de casa. E, por último, a questão 2.8, onde, em janeiro de 2015, uma empresa solicitou empréstimo a determinada instituição financeira para pagamento em 10 meses. Foi registrado na contabilidade o valor recebido em conta do ativo e o valor total do empréstimo em conta do passivo. Os encargos financeiros incidentes sobre empréstimo foram debitados em uma conta redutora do passivo, denominada encargos financeiros a transcorrer, tendo sido essa conta posteriormente apropriada para despesas financeiras no resultado à medida do tempo transcorrido. Nessa situação, esse registro contábil dos encargos financeiros tem por base o princípio da competência do exercício, tá? Todas as receitas e todas as despesas devem ser registradas no momento em que elas ocorrem, independentemente do seu recebimento ou do seu pagamento. Então, no caso, os encargos financeiros ainda iriam transcorrer, eles só foram apropriados para a despesa à medida em que iam transcorrendo, né? À medida do tempo transcorrido. E isso tem como base o princípio da competência. E aí, para encerrar a terceira questão, tá? A terceira questão era para que vocês colocassem C para as alternativas certas e E para as alternativas erradas. E no caso de errado, vocês teriam que apresentar a justificativa, informando como deveria ser de fato, né? Nessa questão também, cada item vale meio ponto. Lembrando que, no caso de errado, apresente a justificativa informando como deveria ser de fato. Quem colocou errado e não apresentou a justificativa, não teve nada, tá? Não teve. Vixe, agora que eu estou vendo, ó, Mirela, que você pediu para eu apresentar a tela para vocês acompanharem. E a gente já está terminando. Ainda querem que eu compartilhe a tela, a prova? É necessário ainda? Mirela? Tá certo. Desculpa, Mirela, é porque eu estava. Quando eu fui lá para a prova, né, o arquivo, e acabou que eu não vi
a sua solicitação aqui no chat, viu? Mas aí a gente já está aqui na terceira questão. Vamos lá. Certo? Essa terceira questão, vocês teriam que colocar a justificativa quando o item estivesse errado. Quem não colocou a justificativa não foi considerado nada na questão, tá? Cada item desse vale meio ponto. Quem não colocou a justificativa, muito embora tenha colocado errado, mas se não tiver apresentado a justificativa, não teve o ponto referente ao item, tá bom? Então, vamos lá. A companhia T33 é uma companhia aberta e tem um patrimônio no valor de 33 bi. Nesta semana, aconteceu um fato no mercado que fará com que o valor de suas ações caiam, diminuindo seu patrimônio pelo menos em 20%. O Conselho de Administração disse que esta informação não precisaria ser divulgada agora, somente o valor atualizado nas demonstrações findas no exercício, ou seja, em 31/12. O contador falou que não, com base no princípio da relevância. Esse item está errado e a justificativa é que ele deveria informar com base no princípio da oportunidade, né? A justificativa não é relevância, mesmo porque relevância nem é um princípio. A relevância é uma característica qualitativa da informação contábil. Então, o contador falou que não, com base no princípio da oportunidade, seria o correto. B de bola. As características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, pois tornam a informação útil. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for relevante e representar fidedignamente o que se propõe a representar. Portanto, relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria. Errado, tá? Relevância e representação fidedigna são características qualitativas fundamentais, né? Aí está o inverso. As fundamentais são relevância e representação fidedigna, e as fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, fundamentais, relevância e representação fidedigna, e as características qualitativas de melhoria são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, tá? Então, o item B de bola também está errado, e a justificativa é que relevância e representação fidedigna não são características qualitativas de melhoria, e sim características qualitativas fundamentais. Item C de casa. Item C de casa. A informação necessita concomitantemente ser relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante, auxilia os usuários a tomarem boas decisões. O item C de casa está correto, assim como o item D também está correto, tá? O item D também está correto, então não precisaria de justificativa. O item E: um contador iniciante, após meses na empresa Aurora, foi alocado para trabalhar na área fiscal e tributária. Em fevereiro de 2000, recebeu a tarefa de contabilizar as receitas de vendas do mês de dezembro de 1999. Ao concluir o trabalho e apresentá-lo ao gerente financeiro, este verificou que as receitas do exercício de 99 estavam em valor inferior às metas de faturamento fixadas pela matriz no exterior. Então, o gerente determinou que o contador localizasse as notas fiscais de venda de janeiro e antecipar sua contabilização de janeiro de 2000 e antecipar sua contabilização para dezembro de 99 para que as metas estabelecidas pela matriz pudessem ser atendidas. Foi correta a atitude do contador? Não, não foi correta a atitude do contador. Está errado, porque ele desobedeceu o princípio da competência do exercício, né? As notas fiscais de qual é o mês? As notas fiscais
de janeiro de 2000, elas não poderiam de maneira nenhuma ser contabilizadas em dezembro de 99, né? Esse item aqui foi até também cobrado de vocês em uma atividade, né? Ele desobedeceu o princípio da competência, as notas fiscais de janeiro de 2000 não poderiam de maneira alguma serem contabilizadas em dezembro de 99, mesmo porque, além dele estar infringindo o princípio da competência, ia ter um problema com o fisco, tendo em vista que as notas foram emitidas em janeiro e ele estava contabilizando num período anterior, né? Então, não foi correta a atitude do contador, pois ele desobedeceu o princípio da competência do exercício. O item F. Decisões a serem tomadas por credores por empréstimos e outros credores, existentes ou em potencial, relacionadas a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito, dependem dos pagamentos de principal e de juros ou de outros retornos que eles esperam. O item F está correto. O G também está correto, tá? Que trata do regime de competência, também está correto. E, por último, o item H está errado, porque a base de mensuração, mais comumente adotada pelas entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis, é o custo histórico original e não o valor justo. Custo histórico original e não valor justo. Ele normalmente, combinado com as outras bases de mensuração, ele é normalmente. Item H está errado. Qual é a justificativa? Não é o valor justo, e sim o custo histórico original. Ok, babies? Alguém ficou aí com alguma dúvida em alguma questão? Alguma colocou alguma outra resposta e quer discutir? Sim ou não? Sim, vou lançar hoje, tá? Débora, eu vou, terminando aqui, a gente hoje eu não, a gente vai iniciar a nossa matéria para V2 a partir de segunda-feira, tá? A partir de segunda-feira a gente vai começar a estudar o ativo, tá? Conceito de ativo, ativo de acordo com a estrutura conceitual, ativo intangível, imobilizado, propriedade para investimento, tudo isso a gente vai estudar o ativo para a V2, tá? E a gente vai iniciar a partir de segunda-feira. Hoje, eu queria só fazer mesmo a correção da prova com vocês, para que vocês acompanhassem as respostas de vocês, porque eu vou lançar as notas agora, tá? Lembrando que quem fez as 3 atividades terá 1 ponto acrescido à nota da prova, e essa nota que eu vou lançar, logo a gente finalizando aqui, já é a nota com esse ponto acrescido, tá? Eu vou lançar, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente conversa, tá ok?